Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre política. A política a serviço da vida. Política vem do grego polis, que quer dizer ou está relacionado à administração da cidade. Polis em grego é a cidade-estado. Por que cidade-estado? Cada cidade grega era independente, era autônoma em relação umas às outras. Não existia um país Grécia, não existia um estado Grécia. Cada cidade era um estado, ou seja, tinha sua própria forma de organização política. Alguns, como Atenas, eram democráticos, né? Tinha a democracia, o governo do povo, mas povo ali também era uma categoria muito especial de pessoas, só homens maiores de 25 anos e nascidos em Atenas. Enquanto em Esparta nós tínhamos um outro regime de governo. Em alguns lugares tínhamos a tirania, em Esparta nós tínhamos a gerontocracia, onde os mais velhos, os anciãos, que governavam junto com os guerreiros. Então também tinha uma sociedade militarizada. Então vamos nos atentar a isso, essa política a serviço da vida. A administração da polis deve visar o bem-estar social e a vida das pessoas envolvidas ou pertencentes ou moradoras ou cidadãs daquela cidade. Na Bíblia, em Isaías capítulo 26, versículo 2, está escrito: abre as portas, deixar entrar um povo justo, que respeita a fidelidade, que tem caráter firme e conserva a paz. Será que é isso que os políticos cristãos, judeus, islâmicos têm produzidos? Porque todos eles têm esse texto aqui em comum, como um texto divinamente inspirado. Então, as portas da cidade estão abertas? Os conservadores querem fechar, porque alguns povos não podem entrar, em especial muçulmanos, em especial o islamismo, que para eles é sinônimo de terrorismo. Então, para começar, já não estão de portas abertas. Não tem deixado entrar um povo justo. Esse povo não respeita a fidelidade a Deus. A fidelidade ali é usada só nos momentos de guerra. A guerra contra os infiéis, que eles consideram sempre os outros, não eles mesmos, pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios erros, pelas suas próprias limitações. O infiel é sempre o outro. Eu sou fiel, só porque eu acredito em Deus. Mas, lá em Mateus, se eu não me engano, 25, está bem descrito por Jesus numa parábola como será o julgamento. E no julgamento não vai nos cobrar aquilo que você acreditou. Se você acreditou na Santíssima Trindade, se você acreditou em Maria, se você acreditou no diabo a quatro. O que vai ser cobrado de você são as suas ações. O que você fizeste a qualquer um desses pequeninos. Aqueles que necessitavam, aqueles que precisavam. Estive nu e me deste vestir, estive faminto e me deste comer. Estive sem teto e me deste um abrigo. É isso que você tem feito? Porque é por isso que você vai ser julgado. Se você é cristão, ali está resumido. Por isso que eu acho que o protestantismo não tem praticamente fundamento algum quando ele afirma que a fé, só a fé salva. Não. Jesus mostra nessa parábola que o que não vai ser cobrado é justamente a fé. O que vai ser cobrado é a sua conduta, as suas ações, o que você faz. Não é a sua fé em Jesus Cristo. Não é a fé que salva. O que salva são as suas ações. Elas demonstram se você é fiel ou não ao plano de Jesus Cristo, à proposta que Jesus Cristo veio colocar na terra. Então, que tem caráter firme e conserva a paz. O povo não quer a paz. O Bolsonaro e a galera aí não quer paz, não. Eles querem a guerra, liberando armamento, liberando a polícia para agir de forma indiscriminada e violenta. E aí mata inocentes em carros porque deu uma ré sem querer, mete bala e mata uma família inteira. A polícia ganhou salvo-conduto para praticar esse tipo de barbaridade que ela tem praticando. Essa galera não quer a paz. Essa galera quer a violência. Porque elas acham que a violência vai frear a violência. E o próprio Jesus dizia, né? Quando te dá um tapa na sua cara, oferece também a outra. É isso. Isso é um princípio básico. Porque violência gera violência. Só um retardado que não consegue entender esse princípio básico. Agora, legítima defesa é outra coisa. Mas ali não se trata de legítima defesa na maior parte das circunstâncias. Você tem uma arma para simplesmente atirar numa pessoa que você acha que é suspeita e matar um monte de inocente, é isso que pode acontecer. E aí tem a questão da proporcionalidade também. Se o sujeito vai só te roubar, você vai tirar a vida porque ele te tirou um bem material, qual que é a proporção entre o bem material e uma vida? A vida está bem menor aí, né? Para eles a vida vale. Eu já ouvi um gráfico mostrando quanto vale a vida para um conservador, para um sujeito de direita.
no útero, né, no aborto, está lá em cima. Aí à medida que vai vivendo, né, e vai fazendo alguns atos que eles consideram errados, essa vida vai sendo desvalorizada. Inclusive quando ela é morta, essa vida, por um policial ou por um miliciano que essa galera está defendendo. Então há muita coisa no país e no mundo a ser consertada. Isso todo mundo sabe. Na hora de agir, no entanto, as desculpas são muitas. Nem todos, porém, são acomodados. Observe a seguinte parábola. Havia um homem que sentia que o país devia mudar. Era decidido, falava bem e começou a discursar na praça. Muitos pararam para escutar. Então ele lhes disse que eles precisavam também mudar, agir, fazer algo. O pessoal, acomodado, foi se afastando até ele ficar sozinho. Mas ele continuou falando, discursando. Depois de insistir por vários dias, alguém lhe perguntou: por que você ainda fala se eles não escutam? Você não está conseguindo transformá-los. Então sua voz soou ainda com mais força: se eu me calar, eles é que terão me transformado. Então, se nós nos calarmos diante dessa injustiça, são eles que nos transformarão. Então você tem que continuar falando, principalmente se você sabe do que está falando. Essa galera pega textos pensados e selecionados para tentar mostrar o que é o cristianismo e não sabe o que é o cristianismo. Não entendeu a essência. Eu, apesar de não frequentar, acredito que sou muito mais cristão do que a maior parte dos cristãos. Porque pelo menos eu acho que eu entendi essa premissa. E não estou por aí fomentando a violência como desculpa para frear a violência. Não é um texto para louvar quem gosta de falar sozinho. Evidentemente, se ninguém nos ouve, é sensato procurar um meio de comunicação mais eficiente. Mas o que a parábola quer dizer é outra coisa. Desistir é dar a vitória a quem está errado. É se conformar em ser cúmplice da injustiça do que está errado. Pequenas transformações as pessoas podem fazer sozinhas. Ajudar um colega que perdeu muitas aulas, socorrer uma família pobre. Para outras transformações maiores, nós precisamos da união de muitos em ações políticas. Promover a educação de qualidade para todos, diminuir a pobreza, cuidar da saúde do povo, são coisas fundamentais. Muito mais fundamentais do que dar arma e liberar um monte de coisa aí que pode produzir uma epidemia de violência. Nos tempos bíblicos, os profetas clamavam por essas transformações maiores. Elas serão necessárias hoje também para todos os que quiserem construir uma vida de acordo com o projeto do Reino de Deus anunciado por Jesus. Religião e política são campos diferentes de ação humana. A religião está mais no campo da fé, da ligação com o sagrado, com o divino, com o transcendente, enquanto a política é a relação um com o outro, permeada pela ética, mas também na administração do bem público, daquilo que deveria ser de todos, o que deveria promover o bem de todos. Mas ambas devem ter um grande objetivo comum, que é a prática da justiça no respeito aos direitos decorrentes da dignidade humana. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e a tenham com abundância. Não abundância de bens e de riqueza, mas abundância no sentido de ter dignidade, ter o mínimo necessário para ter uma vida bem vivida consigo mesmo e com o próximo, com os outros. Então, sobre essa questão, escreveu o Papa Bento XVI. Olha só, Bento XVI, hein? Na encíclica, carta encíclica Deus é Amor, número 28, Bento XVI, que para muitos aí é um grande líder religioso conservador. A justa ordem da sociedade do Estado é dever central da política. Um Estado que não se regesse segundo a justiça estaria reduzido a um grande bando de ladrões. A Igreja não pode nem deve tomar nas suas próprias mãos a batalha política para realizar a sociedade mais justa possível. Não pode nem deve se colocar no lugar do Estado, mas também não pode nem deve ficar à margem da luta, na luta pela justiça. Ela deve se envolver, ela deve usurpar o lugar do Estado, que tem o seu próprio lugar. Mas ela deve denunciar e anunciar. Denunciar aquilo que está errado e anunciar como deve ser um mundo melhor, previsto, querido por Jesus Cristo. O debate sobre a recíproca relação entre governantes e religiosos é bem antigo. No tempo de Jesus, a questão foi colocada de modo interessante, mas nem sempre é adequadamente compreendida. Os judeus estavam sob o domínio do Império Romano e tinham de pagar impostos ao imperador César. Adversários de Jesus vieram perguntar o que ele achava. Era aceitável pagar esse imposto? Jesus mandou vir a moeda do imposto e perguntou: de quem que era o retrato e a inscrição? Responderam: de César. E Jesus disse: pois então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está em Mateus capítulo 22, versículo 15 ao 21.
Então o pessoal que fez a pergunta queria armar uma armadilha para Jesus. Se ele negasse a validade do imposto, ficaria mal com as autoridades romanas. Se mandasse pagar, ficaria mal com o povo de Deus. A resposta de Jesus não era uma esperteza para se livrar dos riscos que a situação apresentava. Serviu realmente para colocar as coisas no seu devido lugar. O Estado no seu devido lugar e a religião no seu devido lugar. César, nesse contexto, não é só um imperador romano, ele é símbolo de todo tipo de poder político e de como as coisas não devem se misturar. Religião é para nos religar a Deus. Política é para nos fazer a gente viver bem uns com os outros. Então, o que é Deus? Onde é que Deus manda? A lista poderia ser grande. São de Deus o povo, o apelo para viver com justiça, o projeto de fraternidade, a natureza criada para ser cultivada, a preciosa vida humana, o lugar de valor absoluto, acima de qualquer outro. E o que é de César? O que é do Estado? O que é da competência dos governantes humanos? Compete aos poderes políticos administrar a comunidade, a sociedade, o bem comum, para o bem de todos. Zelar pela justiça, estar a serviço do povo, receber a colaboração justa e necessária para desempenhar as suas tarefas. Então, isso é um pouquinho da política a serviço da vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário falando o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babes, e até a próxima.